Olá, bem-vindos a mais um vídeo desta playlist dedicada ao riso, à fé e à alegria. Hoje vamos falar sobre algo que para muitos ainda é surpreendente. Existem santos que riam, santos que fizeram da alegria um caminho de santidade. Sim, é verdade. A santidade não é feita de rostos fechados. A santidade é feita de corações abertos, disponíveis e acesos. E muitos santos descobriram que o humor, a leveza e o riso eram formas de amar mais, servir melhor e viver mais perto de Deus. Vamos conhecer alguns deles. Mas quero falar-te sobre alguns desses santos, sobre a forma como eles viveram e fizeram da alegria a si um caminho de santidade. E vou começar por vos falar de São Filipe Neri, que foi um sacerdote italiano, fundador do oratório e conhecido até hoje como o Santo da Alegria. Ele usava o humor para tocar os corações que estavam fechados e dizia que a santidade consiste em estar sempre alegre. Mas atenção, sabes, às vezes este tipo de afirmações pode ser mal interpretada. A santidade consiste em estar sempre alegre. Vamos lá olhar para isto. A alegria deste São Filipe Neri não tinha nada de superficial, nada. Nem, nem era ingênua. Não te deixes enganar. Nem sequer era uma forma de fugir à realidade. Era uma alegria espiritual, inteligente, curadora. São Filipe Neri acreditava que a santidade não se faz com cara séria, mas com o coração leve e com um sorriso na cara. Ou seja, ele acreditava que a alegria desarma, mesmo quem está armado até aos dentes. Que a alegria desarma, que a alegria aproxima e mais, que a alegria cura. Ele percebia que quando as pessoas relaxavam e riam, ficavam mais disponíveis para Deus, mais disponíveis para o amor, mais disponíveis para aceitarem as coisas de uma forma melhor, mais abertas, mais humanas, mais verdadeiras. Por isso, fez disso um programa de vida. Verdade. São Felipe de Neri não fazia yoga do riso, claro que não. Mas ele compreendia profundamente aquilo que eu estou a tentar mostrar. Que o riso é humano, que o riso é saudável, que o riso abre o coração, que o riso prepara terreno para Deus e que a alegria é caminho de santidade. Já conhecias São Filipe Neri? Maravilha. Outra santa extraordinária que vos quero apresentar é Santa Teresa d'Ávila. Ela era intensa, inteligente, prática, espirituosa e mesmo no rigor da clausura era conhecida pelo seu caráter alegre. Ela tinha um humor afiado e dizia uma frase que eu gosto imenso. Ela dizia: Deus nos livre de santos tristes. Pois é, não sei se sabes, mas Teresa passou por doenças graves, muita incompreensão, perseguições, conflitos internos, externos.
mas mesmo assim mantinha o humor. Para Teresa, a alegria não era superficial, era sabedoria espiritual. E para ela, a alegria era fruto de liberdade interior, humildade verdadeira, confiança em Deus, não é? Simplicidade de coração e de um amor maduro. Ela sabia que um coração leve escuta melhor, ama melhor, serve melhor e confia mais. Santa Teresa d'Ávila não fazia yoga do riso. Pois não. Com toda a certeza. Mas ela vivia aquilo que yoga de riso desperta. Um coração leve, aberto, disponível, humilde e profundamente humano. Outro santo. Outro santo que eu gosto imenso é João Bosco, fundador dos Salesianos, que dedicou a sua vida aos jovens mais pobres e vulneráveis e descobriu algo revolucionário para o seu tempo. A alegria é o caminho mais rápido para o coração de um jovem. De um jovem de qualquer pessoa, eu acho. Esta frase, na verdade, resume toda a sua pedagogia. Ele sabia que quando um jovem se sente acolhido, amado, visto, alegre, o seu coração se abre. E é aí que Deus pode fazer-se sentir. Dom Bosco não educava com medo, com castigos, com rigidez. E isto era absolutamente fora da caixa no seu tempo. Ele educava com humor, com brincadeiras, com música, com jogos, com proximidade, com confiança. Nas práticas de yoga do riso, no Clube do Riso do Oeste, eu faço tudo isto, eu uso tudo isto: jogos, música, brincadeiras, dinâmicas, e às vezes, até para os mais pequeninos, até conto histórias, não é? Faço uso de histórias, dos livros de histórias, tudo para ajudar o riso a fluir, tudo para ajudar o riso a manter-se durante todo o tempo da aula. Não é? E sabem uma coisa? Funciona, funciona mesmo, tudo isto funciona mesmo. E funciona para jovens, adultos, idosos, pessoas sem problemas, que estão bem, pessoas com problemas, pessoas até doentes. Funciona, funciona. Dom Bosco dizia que um educador deve ser amado antes de ser obedecido. Uau! E olhem que isto, naquele tempo, e a alegria é a ponte para esse amor. Ele dizia: fazei tudo por amor, nada por força. Uau! Que sabedoria! Muito à frente. Para ele a alegria, aquela alegria que vem de dentro, não é? Que é alicerçada no amor, protegia os jovens do desespero, da solidão, da tentação, da perda de sentido. Não é? Era uma forma de manter o coração desperto para o bem. E atenção, Dom Bosco, a vida de Dom Bosco não foi fácil. Pois não. Ele enfrentou pobreza extrema, perseguições, incompreensões, doenças, falta de recursos e desafios enormes na educação dos jovens. Mas mesmo assim, ele mantinha a alegria. Não porque a vida fosse fácil ou leve, mas porque a alegria era a sua forma de resistir ao mal, de permanecer no bem. Ele dizia: tristeza e melancolia fora da minha casa. Portanto, para ele a alegria era uma força espiritual, não é?
Era coragem, era esperança, era fé viva. Para Dom Bosco, a alegria era pedagogia, era evangelização, era amor em ação. Para mim também. Por isso, Dom Bosco é para mim assim uma verdadeira inspiração. O yoga do riso não substitui a fé, como já vos disse várias vezes e vou continuar sempre a dizer. O yoga do riso faz, mas o yoga do riso faz exatamente o que Dom Bosco fazia com os jovens. Abre o coração para que a graça possa entrar. E claro, não posso terminar sem vos falar sobre São Francisco de Assis, por quem tem assim uma devoção especial. Ele é uma das figuras espirituais mais luminosas da tradição cristã e um símbolo universal de simplicidade, paz e amor pela criação. Alguém cuja vida continua a inspirar uma relação mais amorosa e responsável com o mundo. Não é? Aqui, há uns tempos, fiz a formação como animadora Laudato Si e tive a oportunidade de estudar e aprender muito sobre São Francisco. E foi profundamente inspirador e transformador. Francisco é muitas vezes lembrado como o santo da pobreza, não é? Ou da natureza, da fraternidade. Mas há um traço que às vezes passa despercebido. Ele era profundamente alegre. E não era uma alegria ingênua, era uma alegria radical, corajosa, espiritual, que brotava de um coração totalmente livre. Francisco descobriu que quando nada nos prende, nem o medo, nem o ego, nem a necessidade de reconhecimento, a alegria torna-se natural, espontânea, pura. Para ele, a alegria perfeita não era a ausência da dor, da dificuldades. Era a capacidade de manter o coração em paz, mesmo quando tudo corre mal. Mesmo no meio da pior das provações. Isto é absolutamente inspirador. É uma alegria que nasce de dentro, não de fora, não é condicional, é incondicional. É uma alegria que não depende das circunstâncias, que não depende do que nos acontece, que não depende do que está fora, não é? É uma alegria que vem do nosso íntimo, da nossa parte divina de Deus. E Francisco vivia isso no seu dia a dia. Ele, ele não pregava apenas com palavras, ele pregava com brilho nos olhos, com leveza do passe, com a simplicidade de um sorriso. As pessoas aproximavam-se dele porque ele irradiava tudo isso, ele irradiava alegria, ele irradiava paz, simplicidade. E essa alegria, tudo isso, era contagiante. As pessoas simplesmente não conseguiam ficar indiferentes. Ele tocava o outro, ele conseguia tocar o divino, ver o divino do outro. E outra coisa que me toca imenso em São Francisco é que ele tinha uma forma única de olhar o mundo. Não é? Ele olhava tudo com um imensurável amor. Ele não via a criação, a natureza, como um cenário de fundo à parte, não é? Onde nós atuamos e vivemos. Não. Ele via como família. Família. E por isso ele chamava irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmão Fogo, irmã Água.
até irmã morte. Chamava a morte irmã, porque para ele a morte era aquilo que o levaria ao pai, à fonte, à origem, à casa. São Francisco é assim uma delícia de conhecer. Ao contrário do que possam pensar, este modo de viver, este modo de falar, tão simples, tão despojado, tão desarmado, tão cheio de ternura, de doçura, não era ingenuidade, não era infantilidade, era fortaleza espiritual, no seu estado mais puro. Francisco renunciou ao poder, ao dinheiro, ao status. Ele era um filho de um homem muito rico, com muitas posses. Ele nasceu numa família muito rica, uma posição de poder. E naqueles tempos, não é? Isso fazia toda a diferença. No entanto, ele renunciou a tudo. Ele abdicou de tudo. Não por incapacidade, mas por liberdade interior. A humildade dele, de Francisco, não era submissão, era lucidez. A alegria franciscana, este cantar, rir, celebrar a vida, esta simplicidade, este terra a terra, era uma forma de resistência espiritual. Ele não negava o sofrimento, mas atravessava com leveza, porque confiava radicalmente em Deus. Era a alegria de quem se sabe parte de algo maior, de quem vive reconciliado e em paz consigo, com os outros, com a natureza e com Deus. Francisco via Deus em tudo. E Deus é amor. Francisco via amor em tudo. Deus fez tudo por amor, com amor, em amor. E por isso tudo lhe despertava alegria. Quando Francisco chama irmão ao sol, irmã à lua, ele está a dizer: eu não estou sozinho. Tudo que existe é dom. Não só eu, a minha vida, mas tudo. Tudo que existe me fala sobre o Criador, sobre Deus. Esta visão gera uma alegria profunda, serena, estável, uma alegria que não depende das circunstâncias, depende de relação. E aqui é uma aprendizagem tão necessária, tão fundamental e essencial. Nós precisamos de nos relacionar, de conviver. Os pais com os filhos dentro de casa precisam de relação, precisam de vínculo, precisam de ligação, precisam de cola. E isto é extensível a todos os relacionamentos. Francisco descobriu que a alegria verdadeira não está no excesso, está na simplicidade. E ele ria com facilidade, era de riso fácil, porque o seu coração estava leve. Estava leve porque não carregava pesos desnecessários. Pensem um bocadinho sobre isto. O riso que exercitamos, que fazemos nas aulas de yoga do riso, no clube do riso do Oeste, ajuda as pessoas a reencontrar esta alegria original, a alegria simples,
A alegria que nasce da relação, que nasce do coração e que reconhece amor em tudo. E por isso ajuda a regressar ao essencial. Uau! Quem disse que o yoga do riso não podia ser uma ferramenta de aprofundamento? Quem disse? Pode ser. Bom, tudo isto para vos dizer que quando olhamos para estes santos, para a forma como viviam, viveram, percebemos algo muito importante, que eles fizeram da alegria um caminho espiritual. E o riso foi certamente uma porta para esse caminho. Já antes vos disse, não é? E vou voltar a repetir, a alegria cristã é um dom do Espírito Santo. A alegria que ativamos no yoga do riso é fisiológica. Mas esta alegria fisiológica prepara o terreno. Qual é o terreno? A nossa interioridade, o nosso coração. Prepara para conseguirmos discernir essa alegria maior, original. O riso ativa a alegria fisiológica, a qual desarma o ego, os juízes que temos cá dentro, a mente egoísta, julgadora. Por isso suaviza, desarma o corpo, a mente e o corpo. E o coração abre, desabrocha. Quando o coração abre, percepcionamos melhor aquele amor, aquele divino que está cá dentro. Portanto, e para concluir este vídeo, que já me entusiasmei hoje muito, os santos que riam mostram-nos que a santidade não é feita de peso, mas de leveza. Não é feita de medo, mas de confiança. Não é feita de rigidez, mas de alegria. Então, que estes exemplos nos inspirem a viver a fé com mais risos e sorrisos, com mais gratidão, mais espontaneidade, mais liberdade interior. Que eles nos inspirem a perceber o precioso dom da vida, da nossa vida e de todas as formas de vida. Respira. Sorri. Agradece. E deixe que Deus te encontre também na tua alegria. Vais ver que vais conseguir sentir muito, muito melhor. Paz e bem.